Olha, o empreendedorismo, como muita gente fala, não é só uma agenda livre de chefe ou autonomia. O empreendedorismo é sobre fazer a diferença no mundo, é gerar impacto para as pessoas. E é muito bom ganhar dinheiro fazendo as pessoas mais felizes. Muito bom mesmo. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Andréia Trent. Ela já mentorou mais de 500 profissionais na área corporativa. Andréia, se apresenta para a galera do VDcast. Olá, tudo bem com vocês? Olá, Vitor, muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra enorme estar aqui. Eu sou mentora de carreira corporativa, de marca pessoal, preparação de líderes, mentoro líderes e profissionais que também queiram se tornar líderes. E eu tenho um nicho especial, além da área corporativa, os meus clientes são majoritariamente do mercado de tecnologia e do mercado financeiro. Então é bem específico. Bem específico, né? Hum, Então eu chamo de nicho Tech Finance, né? tá. Profissionais de Big Techs, por exemplo, Microsoft, Google, Amazon, Apple, e profissionais do mercado financeiro, como Santander, Itaú, Bradesco, enfim, né? E majoritariamente profissionais tech mesmo, profissionais da área de tecnologia. E como é que surgiu essa mentoria nessa área, Andréia? Bom, a minha mãe é da área de tecnologia, né? Sempre trabalhou na área de tecnologia e eu sou da área de ciências humanas, né? Então eu tenho um Uhum. PhD em ciências humanas, me formei, né? Fiz várias pós-graduações depois em psicologia, mas comecei a minha carreira dando aula de inglês e espanhol para executivos, né? Uhum. Então eu tinha contrato com algumas empresas. Então a minha vivência no mundo corporativo ela é singular. Não é como uma executiva, mas como uma professora dos executivos desde muito nova. Então você nunca foi executiva, Nunca fui. mas você sempre esteve entre eles. Sempre estive entre eles. Interessante. Então, aos 21, 22 anos, eu já estava dando aula de inglês e espanhol para os Que é uma primeiros. coisa que muda jogo, né? Porque tem gente que podia subir, mas não sobe por causa da língua, né? Exatamente, exatamente. Então, foi como eu comecei. Eu estava na faculdade de letras, né? E eu precisava de grana para patrocinar ali Uhum. algumas formações que eu queria passar uma temporada na Europa também. Então, eu comecei a trabalhar, né? E não dava para começar a trabalhar em escola de idioma, né? Porque isso não Uhum. me daria o valor que eu precisava arrecadar para ter essa experiência fora do país. Então, eu comecei, a minha mãe me ajudou, né? Ela me Que colocou massa. dentro do Santander, onde ela trabalhou muitos anos, né? E lá eu fiz um contrato, muito nova, eu já fiz um contrato com a RH, um subsídio que o Santander dava para a língua espanhola, e eu Hum. dava aula para vários executivos e profissionais também, corporativos de modo geral, não só executivos. Mas, claro que a minha agenda era mais cheia com executivos, porque eles tinham que fazer apresentações em espanhol, em inglês, em várias subsidiárias do Santander, né? O Santander tem várias subsidiárias pela Europa. Então, eu comecei a conviver com profissionais corporativos e executivos muito cedo. E conviver com o olhar de fora, com alguém que enxerga ali, assim, as dificuldades emocionais, comportamentais, os problemas, as dificuldades muitas vezes para subir de cargo, para se desenvolver. E eu tinha crachá, inclusive, né? Circulava pelo banco, passeava por ali, dava aula para todos os níveis hierárquicos, né? Então, num dia eu tinha uma agenda com um analista sênior, com um coordenador, com um gerente, com um executivo e com um profissional C-level, no mesmo dia. Então, Uau. eu ouvia muitas histórias e eu entendia, né? Tudo aquilo que era facilitava o caminho e tudo aquilo que prejudicava o caminho. Sim. E assim foi, né? Fiquei alguns anos nessa vida, até que eu comecei a ficar meio entediada, né? Eu já Uhum. tinha um doutorado na área de ciências humanas, porque eu não estava estudando línguas. Língua era mais para o ganha-pão, né? Sim. Eu estava estudando desenvolvimento pessoal e profissional mesmo. E aí eu comecei a ficar meio entediada e tal. E aí uma vez eu fui almoçar com um executivo, que então eu entendi que foi o meu primeiro mentor, mas na época eu não. Primeiro mentor ou mentorado? Meu primeiro mentor. Ah, ele foi seu primeiro Primeiro mentor. mentor. Por quê? Mentor informal. Na época eu Uhum. não entendia o que o mentor fazia, né? Mas ele era meu aluno também de inglês, meu aluno de espanhol, um executivo muito renomado no mercado financeiro, assim, próximo de se aposentar. E aí a gente foi almoçar e eu falei pra ele, ó, tô um pouco entediada essa vida de dar aula, não Uhum. sei. Ah, por que você não abre uma escola? Ele falou pra mim, você tem uma pegada de empreendedora, né? Você nunca passou por uma empresa, um CLT, vamos dizer assim.
tradicionalmente falando. Você convive aqui, mas você nunca passou, né? Ele falou, então você tem várias habilidades de um empreendedor. Ele identificou isso em você? Ele identificou. Eu falei, eu não sei se eu quero abrir uma escola, porque eu gosto de estar em contato com o meu aluno, mas eu não sei mais se eu quero dar aula. Total. E ele falou, olha, você já ouviu falar em coaching executivo? Sério? Eu falei, não. E assim, na época, Uau. eu tinha ouvido, mas tava aquela E a coisa gente tá falando de meio... que ano isso, só pra eu entender? A gente tá falando de 2016 para 2017. Caramba. Quase 10 anos atrás, né? Quase 10. Eu falei pra ele, olha, eu já ouvi falar, mas eu tinha aquele preconceito. Já tinha, nessa época já? Já tinha. Tava, assim, tava Começando, eu acho. começando. Esse Mas, lance de todo mundo é coach. exato. Logo depois veio essa época, né? Então tinha um certo... Era esquisito na época, né, ainda. E aí ele falou, olha, você já ouviu falar numa metodologia de coaching executivo? Você sabe a diferença do coach, do mentor? Na época ele já sabia, né? Caramba. É um cara muito culto, né? E é mentor informal foi mentor de muitas pessoas. E agora acho que ele tá fazendo mentoria formal também, se Sério? não me engano. Depois eu quero saber quem é. Vou atrás. Faz um tempo que eu não falo com ele, mas a gente até hoje mantém contato, Que né? maneiro. Todos esses anos. E aí eu fui atrás para entender e ele me indicou, na época, a Sociedade Brasileira de Coaching, Legal. né? Que era da Flórida SBC. Vilela, SBC. Ele falou, ó, vai e faz com a Liamar, que é uma coach especializada para executivos. Então faz a formação Personal Professional e depois você pode fazer o Executive Coaching. Porque você tem muitas habilidades de coach, você vai descobrir isso. Porque a sua aula, ele falou para mim, vai muito além de uma aula. Né? Que Você maneiro. entra num universo de conversas, você tem um repertório que com certeza você vai poder ajudar outras pessoas, né? Aí eu fui, né? Ouvi, era um cara que eu admirava muito. Essa relação aluno-professora era muito interessante, porque ele me ensinava muito, né? Com a vivência dele. E aí eu fui e saí de lá apaixonada. Falei, é isso que eu vou fazer. Que é gostoso, né? É, E até hoje o pessoal fala muito mal de coaching, né? E quanto mais mal a pessoa fala de coaching, mais ignorante ela é. Já reparou isso? Que o quanto a pessoa ataca o coaching é inversamente proporcional à cognição. Então, quanto mais burra a pessoa é, mais fala mal. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais fala bem dessa metodologia, né? exatamente. O que eu descobri, né? Ele era de tecnologia, todos esses alunos eram por causa da minha mãe, né? Foi onde ela me Uhum. colocou. O que eu descobri? Quando um primeiro aluno meu saiu da IBM, e aí ele virou mentorado / coaching, né? Porque eu misturo bastante as duas modalidades. E é legal a gente falar disso, a Assim como diferença das você, duas. né, Vitor? Assim, Sim. tem sessões nossas de mentoria em que você é super mentor, mas uma boa parte do tempo você é bem coach ali. Sim. Você mexe com as emoções, você traz perguntas desafiadoras, provoca o nosso nível de consciência. Então, vai muito além de mentor, né? Até porque você tem todas as formações de coaching também, Total. né, Vitor? Então, até participar da sua mentoria me trouxe essa clareza de que tudo bem a gente navegar entre um papel e Total. outro. O Super. importante é que o mentorado evolua, né? E já que você tá falando disso, cara, é legal, porque eu acho que eu nunca trouxe isso aqui de forma aberta, né? Então, primeiro de tudo, quem fala mal de coaching é burro. Em bom português e acabou. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais ela vai falar bem disso e mais ela vai ter experiências com coach do que o cara que, cara, não tem cognição suficiente e por isso ataca essa metodologia. Ponto. A maioria das pessoas que falam mal disso nunca teve um coach. Uhum. Então, é muito bizarro perceber o quanto que é a ignorância que fala mal do coaching e não a verdade. Então, eu sou mesmo apaixonado por isso, eu defendo muito o coaching. Por outro lado, você não vai ver no meu perfil eu falando de coaching. Uhum. Você não vai me ver vendendo coaching. Uhum. Por quê? Porque eu também não sou burro. Então eu percebi que essa não é uma luta que eu tenho que lutar. Eu não vendo formação em coaching, eu fiz formação em coaching, mas eu também não vendo coaching, então não tem porque eu levantar uma bandeira de uma luta que não é minha. Uhum. Percebe? Ah, então você usa coaching, Vitor, no seu processo de mentoria? Muito. 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 Só que eu não vendo dessa forma. Uhum. Inclusive, eu fiz formação no Brasil, eu fiz Cobra Coaching do Bruno, né? Uhum. E depois eu fiz nos Estados Unidos com Brandon Burchard. Coaching com foco em alta performance. Fora todos os eventos do Tony Robbins, né? Sim, Você mas eu não fiz formação até porque Entendi. o Tony não vende Entendi. formação em coaching, né? Uhum. Eu fui muito mentorado. Eu fiz coaching com o time do Tony. Uhum. Então eu contratei uma coach do time do Tony para ser minha coach.
Então, foi um processo muito bom, mas eu não fiz uma formação dele, até Uhum. porque, salvo engano, ele nem tem. Uhum. Mas formação mesmo, eu fiz CHPC, que é uma certificação em coaching de alta performance do Instituto do Brandon Bouchard, que para mim é um fenômeno, o cara é maravilhoso. E ele mesmo fala isso, que um dos grandes problemas dos coaches puros, por assim dizer, é que eles ficam muito presos nisso de não orientar, não Sim, mentorar, só fazer as perguntas poderosas, deixar o cliente encontrar a resposta e tal. E ele fala, cara, não faz isso não. Em algum momento na sua sessão de coach, você pode tirar o chapéu do coach e colocar o chapéu do mentor e aconselhar. Então, só para você que talvez esteja vendo pela primeira vez essa divisão conceitual da coisa, né? O coach, ele é um cara que faz perguntas. Ele pode não ter vivido o processo que você quer viver, mas ele é capaz de, através das perguntas poderosas, te preparar muito melhor para isso do que você conseguiria sozinho. Já o mentor é um outro chapéu. É um cara que já viveu aquilo, já conseguiu a transformação que você quer, e ele te aconselha, ele te orienta, ele te direciona. Então, qual dos dois é melhor? Não tem melhor. São duas ferramentas, são duas linguagens, são duas tecnologias que você pode usar para causar a transformação. Eu uso as duas. Só que eu não falo que eu vendo coach, apesar de que, quando você entrou na mentoria, você foi atribuída a uma coach. E ela faz sessão individual com você. A coach entende de marketing digital? Nada, zero. Ela não te mentora em marketing digital. Mas através das perguntas dela, da metodologia do coach, ela consegue te destravar também no digital. Então eu uso esses recursos para trazer o resultado para o meu cliente. Sim. E no final das contas, o cliente não quer saber se é coaching, se é mentoria, se é consultoria. Ele não quer saber o nome da coisa que você está fazendo, desde que você gere resultado para ele. Faz sentido? Total, total. E é exatamente assim que eu faço também. Não sabia que o Brandon ia por esse caminho. É, total. Mas eu fiz também uma formação, uma das formações que eu fiz de coaching também, tinha muito essa coisa de não misture os É uma métodos, besteira, é não... um purismo, é um apreço que É, as escolas têm porque fica, elas querem defender o nome e fica uma daquilo. coisa meio acadêmica, né? Não dá Vamos para combinar que entender essa luta, não. a gente quer gerar resultado pro mentorado. E tem hora que o mentorado precisa ser provocado, É. né? Ele precisa ser... E várias das nossas sessões de mentoria, a gente percebe que você faz isso com a gente e com as pessoas. Total. E quando você faz isso, quando você usa esse chapéu de coach, é incrível, porque a gente percebe ali o mentorado do outro lado, né? Aquele que tá falando com você. Isso me marcou muito, assim, coisas que você falou para alguns mentorados, em alguns momentos em que você estava sendo mais coach do que mentor, aquilo reverberou para que eu destravasse outras coisas. E nem era comigo que você estava falando, Sim. não era comigo. Né? Então, aconteceu 3, 4 vezes já nos nossos encontros de mentoria. Então, eu acho que isso de você combinar os métodos, né, que é o que eu também faço, é muito poderoso. E aí, como eu estava te contando, fui cair no mundo de tecnologia mesmo, né? Então, comecei no mercado financeiro, e aí um cliente na época, ele saiu do Santander e foi para a Microsoft. E aí eu falei, uma porta se abre. Se eu mentoro profissionais de tecnologia, eu preciso ir na raiz da coisa, na fonte. E aí eu fiz o meu primeiro cliente na Microsoft, que era ele. E aí, quando eu comecei a atender ele, né? Ele falou, então, eu tenho subsídio aqui para coaching. Então, você pode me dar uma nota fiscal, porque a empresa paga. Aí eu falei, então... A Microsoft, que a Microsoft valoriza coaching. Exatamente. O idiota do Instagram fala mal. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a buscar empresas de tecnologia, né? Que disseminam isso, que valorizam o coach e o mentor, para poder ajudar esses profissionais a pagarem um processo, né? E aí, hoje, por exemplo... Genial isso. Eu tenho eu sou uma das coaches, vamos dizer assim, cadastradas lá no Google, né? Então, as pessoas que me contratam diretamente do Google não pagam o processo de coaching. Pagam. Só que aí a Google reembolsa, não é isso? Exatamente. Acho que 2/3, né? A empresa paga 2/3 e o profissional paga 1/3. Por quê? Porque eles entendem que é para performance do próprio profissional, Total. né? Então, assim, aí eu fui me especializando para esse nicho. E aí é quando a gente percebe que não vale a pena sair do nicho. Não vale a pena, né? Porque no nicho você ganha autoridade, você ganha visibilidade, né? Você ganha previsibilidade de temas, de dores, né? Você vai adquirindo repertório, né? Você vai cercando aquilo ali, vai Repertório, entendendo vocabulário, que você tem que falar o Sim. vocabulário. Eu não sou uma profissional de tecnologia, mas eu tenho que falar o vocabulário, eu tenho que entender, né? E aí, quando você começa a atender, vamos dizer assim, esporadicamente, profissionais de fora, você fala, não vale a pena sair do nicho. Porque toda vez que sai do nicho, dá alguma coisa errada, né? Ou você não vai tão profundo, ou você perde o nível de vocabulário ali da pessoa. Então, a gente começa a ver que essa coisa da persona, do avatar, é realmente muito importante, né? Inclusive para você construir coisas maiores, né? Programas mais premium, ser reconhecida dentro do nicho, né?
E aí foi que a coisa foi virando, né? E aí eu procurei você exatamente. Na verdade, eu tava procurando alguém. Já te contei essa história, né? Que eu te Uhum, achei no LinkedIn. uhum. Eu tava procurando Isso é alguém. doideira, pra mim isso é doideira. Quanto tempo você ficou lá? Cara, ficar é questionável, né? Eu fiquei 0 tempo, né? Patrocinou lá, né? Mas por um Quanto tempo tempo? eu fiz uma iniciativa lá, mas, cara, tirando você, nunca deu certo pra mim. E eu acredito que é porque o cara que tá no LinkedIn, normalmente ele não quer empreender, ele quer uma posição. É. Então, eu fiz até uma página, eu não vou falar aqui o link da página porque vai atrapalhar, né? Mas a abordagem lá que eu fiz foi, eu fiz um vídeo falando, olha, eu faturo 1 milhão por mês há sei lá quantos meses, agora são 58, acho que é isso. Mas na altura eram 40 e poucos ou 30 e poucos. E eu falei, ó, eu faturo 1 milhão mês, todos os meses, há não sei quantos meses. Mas nada disso veio do LinkedIn. Então eu não sei se você tá aqui porque você quer ser mentorado por mim e crescer seu negócio de mentoria, ou se você quer trabalhar para mim. Eu tenho uma impressão de quem tá aqui quer mais um emprego do que empreender. Então aqui embaixo tem 2 botões. Vitor, eu quero trabalhar com você, se você quiser ser meu mentorado, e Vitor, eu quero trabalhar para você, Não se acredito, eu você não vi quiser ser isso. empregado aqui. Eu tô falando sério, eu tô Eu falando não sério. vi isso. Porque, cara, eu realmente tentei muito fazer marketing no LinkedIn e não funcionou. Quer dizer, deixa eu só fazer um meia-culpa aqui. Tentei muito, né? Uhum, Separei uma verba, criei um uhum, time para isso, mas eu não fiz uma live sequer ali, eu não fiz uma ação uhum, específica uhum. nenhuma ali. Então eu só peguei material meu do Instagram que deu certo e repaginei para lá. E coloquei lá uma sequência lá de social selling. Mas, cara, eu me frustrei nesse processo. Uhum. Não foi algo que super funcionou. Tirando você, que você chegou por ali, né? É. Naquele tempo que eu tava ali. Sim, Foi algum anúncio ou foi um conteúdo orgânico? eu não me lembro agora. Eu acho que foi anúncio, Tá. né? Legal, bom saber. E aí eles me encontraram, né? Porque mentora, porque eu tenho, né? Mentora e Master Coach Executivo e Carreira. Então ali o SEO provavelmente deve ter funcionado, né? Pode ser? Me capturaram Pode ali. ser. Então já valeu a pena. Já valeu. Aí eu vi o anúncio onde você punha a foto da mentoria. Aí, A galerinha no Zoom? Tá. mentoria VD, o Vzinho e tal. E tava Aham. escrito assim, mentoria com a galera que fatura mais de 500k. Eu falei, opa, encontrei alguém Uau. que fala a minha língua. Porque eu tava nessa Uau. virada, né? Eu tava buscando essa virada. Na minha mente, você vê como é, né? A linguagem, o dog whistle, né? O Dog apito. Whistle. Pra mim, aquilo foi um puta de um apito. Porque era o que eu Meu tava Deus. procurando. Meu Deus. Cara, agora na minha cabeça passou que eu tenho que explicar o que é Dog Whistle, né? Porque tem alguém que tá ouvindo a gente e vai falar, que história é essa? Você quer explicar você? Olha, dog whistle é o apito do cachorro. Então você tem que falar a palavra que vai atrair o teu público e aquela que vai repelir ao mesmo tempo. Ela é tão poderosa a ponto de atrair teu público-alvo, porque o teu público-alvo vai reconhecer na hora, mas também vai afastar aquele que você não quer É. dentro da sua mentoria. Ou afastar ou passar invisível, né? Debaixo do radar, né? Se eu pegar aqui agora um apito de cachorro e assoprar, você não escuta nada aí, porque você não é cachorro. Mas os cachorros aqui das redondezas vão começar a latir, porque eles escutam. Então, quando eu fiz aquele anúncio lá, mentoria pra galera que fatura mais de 500k, o cara que não é mentor, o cara que não usa essa linguagem de faturamento de 500 mil, cara, isso passou batido. Eu ia falar, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas na verdade entrou por um olho e saiu, sei lá. O cara viu, mas não viu. Já ela, que era mentora, né? Você já era mentora. E Sim, já faturava ali seus 500 mil? Tava já nesse caminho. faturava. Mas Bum, aí eu foi pra você, né? Foi. Aí eu percebi. Aí você colocou que fatura de 500 mil a 1 milhão. Eu falei, opa, tem faixas. Opa, vai ter uma jornada. Aí a coisa No... começou a abrir na minha cabeça. Aí eu fui procurar você no YouTube, Uau. né? Onde a gente pesquisa hoje pessoas, né? Antes era o YouTube, agora não é mais. Ah, é? Agora é no chat. É, verdade, é no Agora o chat chat. veio, mas na É, época era o YouTube. E aí? Você botou lá e aí? Foi o ano retrasado isso. Meu Deus. Procurei no YouTube. Aí eu vi que tinha, vamos dizer assim, tinha bastante conteúdo ali. Me parecia bastante confiável, né? A credibilidade. Ah, eu acho que foi para um lançamento do Vida de Mentor. Pode ser, Se não me engano, foi para um lançamento do Vida pode ser. Lembrei. Aí eu lembro que eu tava de férias, assim, passeando com a família. Eu fiquei alucinada, me inscrevi no lançamento. Que demais, cara. E aí, ansiosa pra caramba, eu falei, eu não quero esperar o lançamento. Eu quero comprar alguma coisa antes do lançamento. Aí entrei em contato, não sei quem falou comigo na época, mas a pessoa achou que eu deveria começar pelo CCZ. Tá. E foi a melhor coisa que eu fiz. Uau. Na época eu me senti até meio assim, falei, como assim? Mas eu sou do Eu zero. não tô do zero, né? Eu tô do zero. Mas a pessoa, eu queria lembrar quem foi Será a que foi pessoa a do teu Vivi? time.
Ou o Gui? A Vivi foi uma das que me atendeu, mas depois a Vivi passou para alguém. Eu sei que eu fui muito bem atendida. E aquilo ali já me marcou muito. Porque eu falei, putz, tem um time que realmente Vamos depois descobrir, identifica. vamos levantar quem é que foi. Tem um time que realmente identifica a necessidade do cliente. E só para contextualizar, né? Eu tenho esse programa chamado Como Começar do Zero. O objetivo é, em 8 semanas, você colocar sua mentoria no ar. E ela já tinha a mentoria dela no ar. E eu tenho o meu acompanhamento, que é a mentoria, né? E esse acompanhamento comigo, ele tem um ticket mais elevado. Então, às vezes, a pessoa pode estar até do início e já quer se comprometer com esse tipo de investimento, mas às vezes ela está num momento que, cara, não me conhece o suficiente. E eu sei que tem gente que não precisa conhecer muito para fazer um investimento de 50, 60 mil, mas algumas pessoas precisam dar um passo de cada vez. E eu tenho uma política aqui na empresa que são as matrióscas. Cada programa meu mais barato, ele funciona como crédito para você entrar na mentoria quando você quiser. Eu não gosto de falar preço porque o tempo passa e os preços aumentam, né? Mas na altura da gravação desse vídeo aqui, a minha mentoria custa 5 mil por mês. É 12 de 5 mil, o que dá 60, ou 50 mil à vista. E o CCZ custa só 5 mil. Então, eu vendo o CCZ, principalmente quando a pessoa não está aquecida o suficiente, ou ela não tem certeza absoluta daquilo ali, não é sobre ela estar do zero ou não. Às vezes ela só não está na pegada ainda de fazer um comprometimento do ano, às vezes. Então ela paga ali os 5 mil, conhece um pouco da minha metodologia. Se ela quiser, ela passa a pagar 5 mil por mês e entra na mentoria. Faz sentido? Então, você entrou no CCZ tem o quê? 1 ano e meio, é isso? É, por aí. Tem um ano e Tá. meio. Mas na época, era pro Vida de Mentor, né? E eu queria... Era o lançamento do Vida de Sim. Mentor. E eu queria fazer o Vida de Mentor. E eu Tá. tava disposta a Mas fazer. o meu time encorajou você a dar um passo menor. Exatamente. E Interessante. pra mim aquilo foi muito importante. Eu Que tava interessante. disposta, né, a fazer. E eu não tenho essa dificuldade de pagar caro pra uma pessoa que eu identifico fatores de credibilidade. Como eu identifiquei vários fatores ali, Uhum, e pra mim o primeiro é o resultado, né? uhum, Então eu falei, ó, uma pessoa que tem um grupo desse tamanho, uhum, cuja mentoria custa esse valor, certamente é um cara que gera resultado. uhum. Então eu tava disposta, né? Inclusive, aí fui conversar com a minha, na época ela era gestora de agora ela faz várias coisas pra mim, né, dentro da minha equipe. E ela te conhece do Instagram. Detalhe, eu não estava no Instagram. Caramba. Há 1 ano e meio atrás eu nem tinha Instagram, né? Porque eu fiquei muito forte no LinkedIn, gerei, vendo muito no LinkedIn. Né? Então eu falei, eu vou fazer uma coisa de cada vez, eu vou aprender a dominar o LinkedIn para daí passar para uma outra rede, né? E aí fui para o Instagram no começo do ano passado. E aí eu perguntei para essa pessoa, ela falou: "Ah, o Vitor é o Vitor, né?" Ela falou para mim. Eu falei: "Tá, mas você já fez alguma coisa com ele?" "Não." "Mas então como você sabe?" "Porque não precisa. Ele tem mentorados de alto nível, ele tem provas sociais que não acaba mais. Pode fazer sem Que medo." maneiro. "Ah, mas a equipe dele tá falando que eu tenho que fazer um curso inicial." Ela falou: "Escuta, o cara tem experiência." E aí eu gostei muito. E aí eu comecei o CCZ. E o CCZ realmente ajustou o meu programa de mentoria em grupo. O Como Começar do Zero, ele ajustou o meu programa de mentoria em grupo. Eu mudei uma série de coisas que me incomodavam. E era tão óbvio para fora, para mim não estava óbvio. Né? Então, eu comecei a aplicar os temas, né, do Como Começar do Zero para ir melhorando o funcionamento da minha mentoria. E aí a coisa foi ficando mais leve, mais fluida, foram entrando mais alunos. Eu continuei com a mentoria individual, continuo até hoje porque eu gosto, né? Mas não dá para viver só de mentoria individual, não A dá. conta não fecha, né? Não fecha. Quando a gente quer realmente, né, escalar e também, não é só isso, as pessoas começam a pedir ambiente, networking, né? Os meus mentorados pediam que você não reúne as pessoas, né? Total. E eu tinha, assim, aquela visão de que mentoria em grupo não funciona. Eu tinha muito essa visão, mesmo. Eu falei, mas pera um pouco, eu não tô nem dentro da mentoria do Vitor e já tô aprendendo, será que não funciona mesmo? Né? Então eu comecei a quebrar ali um monte de crenças. E aí, melhorei a entrega do meu primeiro programa de mentoria em grupo, que era um programa, né, para profissionais corporativos, sem distinção de cargo, pelo menos um analista sênior para cima, né? Porque senão fica inviável ali, né? Eu falo um monte de coisa para um nível já um pouquinho mais avançado. E aí, depois que eu tive todo o resultado que eu precisava com o Como Começar do Zero, e sinceramente o resultado foi mais emocional do que financeiro. Foi mais uma mudança dentro do Foi, me deixou mais tranquila, mais leve, né? Foi um resultado mais emocional no sentido de eu não desistir, porque eu tava quase desistindo. Né? E você falava isso nas aulas, é muito engraçado, né? Quando a gente grava aulas com a experiência de quem já mentorou tanta gente. Só você tá quase desistindo da sua mentoria. Ah, ele tá falando comigo, tá? Aí eu, né, falei, putz, agora é a hora de eu buscar aquele outro.
o Vida de Mentor. Em nenhum momento o seu time ficou, né? Claro, acho que uma das pessoas que cuida do CCZ viu que eu não ia nas aulas, ela veio falar comigo. Falei, olha, pode ficar tranquila, eu tô fazendo, tô tendo o resultado que eu preciso, né? Mas é um momento que eu preciso, eu comigo mesmo, preciso pensar. Né? Eu não quero tirar dúvida, sabe? Eu quero refletir. Mas eu vou te procurar, assim que eu finalizar para fazer o Vida de Mentor. E foi o que eu fiz. 2, 3 meses depois, aí eu entrei no Vida de Mentor no final do ano passado, né? E tive muito resultado no Vida de Mentor. Agora já financeiramente falando. Financeiramente falando, muito. Foi acho que outubro, né? Outubro, novembro do ano passado. A gente foi até dezembro. Aí de lá eu já fiz o upgrade para mentoria. E aí o resultado financeiro começou a crescer mesmo. E a gente e tá falando de rápido. quanto? Olha, até o Vida de Mentor eu fazia uns 60 mil por mês no máximo. Agora já fazem 2 meses que eu faço 100. Sério, cara. Então é praticamente o dobro, né? Quase o dobro em menos de um ano, né? Que top. Aí eu vi da onde vem o resultado financeiro, né? Mas acho que é importante dizer, inclusive para quem tá aí em casa, de repente pensando em entrar na jornada com o Vitor, o CCZ ele é maravilhoso, mas não é suficiente. Tem muita coisa ali no Vida de Mentor, por exemplo, que destrava N portas, né? Eu acho interessante você falar isso. Você falou, não é o suficiente. É o suficiente para o cara sair do zero. E esse é um problema que eu tenho com o CCZ, é um desafio, porque qual é a proposta dele? Cara, você colocar a sua oferta de mentoria no ar em 8 semanas ou menos. Só que tem gente que coloca a oferta no ar em 8 semanas ou menos com o CCZ, faz algum resultado, sei lá, 10 mil, 20 mil, e não dá o próximo passo. Então, não é que o CCZ não seja o suficiente, na minha opinião, você pode confirmar o que você falou, mas ele é o suficiente para o cara sair do zero e colocar a oferta dele no ar. Só que depois ele precisa de mais. Então, na minha visão, é o suficiente para o cara ter um primeiro contato com a minha marca, ter a primeira transformação, o primeiro salto, o primeiro resultado, para ele ter confiança, não só em mim, mas também nele mesmo, de seguir por esse caminho. Faz sentido? É exatamente isso. Eu acho que depois, eu penso assim, os resultados que eu tive durante o Vida de Mentor e durante a mentoria foram muito maiores. Foram muito maiores. Sim, né? Não dá para comparar. Mas, na época, o time me orientou. E eu falei, não, mas não é do zero, né? Fiquei até meio... A pessoa ofendida, assim, né? a pessoa falou, não ofendida, assim, mas eu me senti... Falei, diminuída, porque você não tava do zero. Como é que... Cara, essa é uma grande objeção que eu tenho. Se o Como Começar do Zero se chamasse Pilares do Marketing Digital, aí um monte de gente ia comprar. Tem um monte de gente que não, sei lá, não tá no momento de ir pra mentoria, a gente oferece Como Começar do Zero, e o cara fala, mas eu não estou do zero. Às vezes o cara tá do zero, ele vendeu nada, mas ele já fez o curso do fulano, Beltrano, do ciclano, só que ele não se aceita como do zero. Você não tava do zero mesmo, você já vendia a mentoria, mas tem gente que, cara, já vendeu, já fez curso de um monte de gente, mas ainda não vendeu nada. O cara tá do zero sim. Só que ele não tem a humildade de falar, tá bom, vou entrar nesse programa chamado Como Começar do Zero. Então, o nome é meio ruim, mas olha, assim como aconteceu com ela, meu time não é treinado para enfiar a goela abaixo a coisa mais cara que ele consegue te vender. Ao contrário, meu time é treinado para oferecer para você só o que você precisa nesse momento. E se você quiser saber o que faz sentido para você, entra em victordamasio.com.br/vdcast. victordamasio.com.br/vdcast. Lá tem um link de um formulário para você preencher o seu momento empresarial, o seu momento enquanto mentor, o seu momento enquanto empreendedor digital, desde o zero até o faturamento de milhões. E baseado nessa sua resposta, o meu time vai apontar o melhor caminho para você. Talvez seja o Vida de Mentor, talvez seja a mentoria, ou como ela, talvez seja o Como Começar do Zero, um caminho para a gente começar a trabalhar junto. Então entra aí, victordamasio.com.br/vdcast. Isso é uma marca da minha marca, que é um cuidado, é um zelo. Não é uma vontade de vender o máximo possível, mas sim vender o que a pessoa realmente precisa naquele momento. Duas coisas me marcaram muito, né? Porque na época a pessoa que agora não me lembro... Eu tenho certeza que a Vivi me atendeu, mas eu sei que teve uma pessoa que finalizou, né? E o atendimento, né? E uma coisa que me marcou muito foi, mas eu não tô do zero, né? Eu já faturo mais de 500 mil e tal, não sei o quê. Aí a pessoa falou assim, você não tá do zero de mentoria, mas de mentoria em grupo. Interessante. De mentoria em grupo e de marketing digital, ela me fez umas perguntas boas, né? Tipo uma triagem. Aí eu falei, putz, você tem razão, faz sentido. E aí eu admirei, falei, pô, ela podia estar me vendendo algo mais caro e não tá. Então tem valor aqui, tem um cuidado. Comprei. Na mesma semana, comecei, adorei. E aí eu não fui, né? Comprei com acompanhamento, mas não fui no acompanhamento. Porque eu tava tirando valor com as aulas, né? As gravadas. As gravadas. Tava colocando em prática. Porque eu sou muito rápida, ágil e pragmática, né? Eu aprendo e eu já aplico. Sempre. O que dá pra fazer imediatamente, eu faço. E aí ela me mandou mensagem. E aí eu
também achei bacana. Eu falei, puxa, a pessoa tá preocupada se eu vou, se eu não vou. E aí eu falei, olha, pode ficar tranquila, agradeço a preocupação, eu tô tendo retorno, tá? E eu quero fazer o Vida de Mentor, que foi a primeira opção. Foi através do Vida de Mentor que eu conheci o Vitor lá no LinkedIn, né? Aí a pessoa falou, então beleza, quando você estiver pronta é só me avisar. E aí entrei. E aí foi que a coisa realmente... Aí eu fiz várias mudanças no meu negócio, não foi Sim. só na mentoria em grupo. Eu fiz várias mudanças, Que mesmo. massa. Eu vou querer saber dessas mudanças, mas antes eu quero saber, do CCZ então até agora, acumulado, você faturou quanto com mentoria? Ah, mais de 1 milhão já, Que do massa. CCZ Já pra vai cá. pegar sua plaquinha Vou pegar então, minha né? plaquinha. Eu nem tinha pensado nisso. Aí quando eu cheguei aqui e vi a plaquinha, eu falei, caramba, é mesmo. Que massa. Porque nos últimos Parabéns. 12 meses foi 917 mil, né? Uhum. Só que eu já fiz o CCZ antes, então certamente Que daí já massa. veio esse retorno, esse resultado, Que com toda massa. E certeza. daqui a pouco vai bater nos 12 meses. Nessas placas aqui, ó, eu premio o resultado dentro de um ano, né? Já ali são placas relativas ao faturamento acumulado com mentoria. Uhum. Então aqui é dentro de 12 meses. Mas ali é o somando com a mentoria. Somando. Então você já vai receber essa de 1 milhão aqui, somada. E aí já quando bater dentro de 12 meses 1 milhão, vai receber essa aqui também, do Maestria. Ah, eu devo te avisar Em em 1 ou 2 meses. 1 ou 2 meses, é. Ah, eu acredito. Certamente. Está subindo o faturamento. Certamente, E ó, você falou das mudanças que você fez. Das Eu quero mudanças. saber, me conta algumas dessas mudanças que você fez, não só na mentoria, mas no negócio como um todo. Eu criei um produto de mais de 10 mil reais para começar. Uhum, Eu não tinha esse produto. legal. Eu comecei a vender as pedras grandes. O que é esse produto Primeiro, de 10 mil? É um acompanhamento que eu chamo de premium, né? Legal. Que é a pessoa participa do grupo de mentoria semestral, mas ela também tem alguns encontros comigo. Extras. Sim, são Que legal. 3, 4, depende do caso, né? Depende do que eu identifico como algo... Depende do que o cliente precisa. Eu sempre faço alguma coisa individual. Sempre não. Porque daí criei a esteira também, foi uma outra mudança. Então, tem esse programa premium, tenho apenas a mentoria em grupo, Uhum. e daí a pessoa... Agora, outra mudança que eu criei foi criar a mentoria em grupo só para quem tem cargo de liderança já. Uhum. Porque eu levava temas importantes para a primeira mentoria, né? Aquela que eu reformulei junto com o acompanhamento do CCZ. Mas, quando a gente começou o Vida de Mentor, você falou, tem sempre aquele cliente querendo ser VIP. Sempre. E você não está atendendo esse cliente. De novo, parecia que estava falando para mim. Eu falei, de fato, tem líderes lá dentro que sim, eles vão se beneficiar daqueles temas, mas eu não estou tratando temas de liderança. Então, aí eu criei, na primeira aula do Vida de Mentor, né? E quem me ajudou bastante também foi o Anjo, né? A Paulinha. Que legal. Foi a Paula Marjorie? Foi. Me legal. deu uma bela de uma destaque. Eu falei, então, falei para ela, eu tô pensando em criar um grupo de líderes depois do Vida de Mentor. Ela falou, depois? Por que você não cria logo? Agora. Agora. E aí você já leva resultado pro Vitor. Olha que incrível. Você já... E aí eu falei, tá bom. Você topa o desafio? Topo. No dia seguinte eu já tava divulgando e vendendo, né? E aí eu separei realmente o grupo de líderes e o grupo de carreira corporativa, vamos chamar assim, né? Para não líderes. E foi um sucesso, porque as pessoas começaram a ver uma jornada, começaram a ver que aqueles que eram líderes, que são líderes, têm um espaço premium, só de discussão entre líderes. Essa foi outra mudança que eu fiz. Criar o produto maior. Trabalhar melhor a esteira, né? Entender que fazer com o meu produto igual você faz com o CCZ, né? Então, vender com acompanhamento ou só as aulas gravadas, com o mesmo valor. Colocar valores assim, sabe? 2, 5, 10. Na verdade, ficou 2, 5, 12. Né? E isso deu uma clareza para as pessoas. E o formulário de aplicação, né? A magia do formulário de aplicação, que eu achei que no começo dá muito medo, porque eu sempre fiz... Assusta, né, cara? Sempre fiz sessão estratégica. Meu Deus, e aí? E sempre vendi bem com sessão estratégica. Só que agora eu vendo mais. Mais. E, mais incrível ainda, perco menos tempo. É isso. Acabou. A minha agenda era fora aquela... Né, putz, será que esse é um lead qualificado? Aquela expectativa, aquela coisa, né? Ó, pra você que tá ouvindo em casa, eu não tenho nada contra a sessão estratégica. Tirando que não funciona. Tô brincando. Funciona sim. E é óbvio que funciona. E gente falando que sessão estratégica não funciona é porque quer te vender alguma coisa diferente, né? Então, deixa eu deixar claro aqui. Sessão estratégica funciona. Só que, principalmente se você tá no começo, tem uma grande chance, uma muito grande chance mesmo, de você ficar doido e desistir antes de fazer a coisa virar.
Você falou que vendia bem por sessão estratégica. Em cada 10 sessões, você vendia quantos? A minha taxa de conversão era em torno de 60% a Que é 70%. super alta. Mas agora é quase 90%. Mas agora você não faz sessão Não. estratégica. Essa é a Não grande faço diferença. mais Mas e quando nunca você mais vou começou, fazer. no início, você convertia tanto assim? Você já tinha esses 60, 70 de Não, conversão? Não é o uns comum. 40 a 50. Pronto. Então, ainda 40 a assim, ó, 50. sessão estratégica é o seguinte: você diz quem você quer ajudar e você pergunta se a pessoa quer ajuda. Você chama a pessoa para uma sessão estratégica. Tem gente que chama de sessão de clareza, tem gente que chama de sessão estratégica. Chama como você quiser. Sessão de impacto, ou sessão poderosa, não sei o quê, Diagnóstica. diagnóstico, não sei o quê. Você já deve ter entrado numa ligação com algum guru daí, ou com o time desse guru, né? E aí você entra ali naquela ligação, você como mentor, você cria um espaço de conexão com a pessoa, você pinta um futuro melhor para ele, você pinta talvez o quadro terrível de como que vai ser a vida dele se ele não te contratar, em que ele possivelmente morre, inclusive, não é isso? E aí você desenha uma ponte em que ele contratando você, ele consegue vencer. No final daquela sessão, ele não saiu mais inteligente, ele não saiu melhor, acaba que não é tão estratégico assim, e na verdade é uma sessão de vendas disfarçada. Beleza? Só que qual que é o problema disso? Você perde tempo com muita gente. Então, você falou que no final você tinha 60%, 70% de conversão. Isso é um número fora do comum. Você falou que no início você tinha 50%. Ainda assim, é muito bom. A realidade da maioria das pessoas, e se você passou por isso, me conta se não é verdade. Você faz 10 sessões estratégicas, vende um. Você faz 10 sessões estratégicas, vende 2, conversão de 10, 20% e olha lá. O problema não são os 10 ou 20%. Isso aí a gente comemora e dá glória a Deus. O problema são os 80% que você perdeu tempo. Ficou 1 hora com a pessoa, criou todo o rapport, começou a se importar com a pessoa, começou já a mentorar, a coachar a pessoa, para no final ela falar: ai, sabe o que que é? Eu adoraria trabalhar com você, mas a verdade é que eu não tenho nenhum tostão furado. Isso já aconteceu com você, né? Total, isso me drenava muito. É. Muito. É Né? triste. Drenava mesmo, É triste. assim. E assim, essa é uma taxa de conversão, na verdade, que eu te passei, um pouco, vamos dizer, se eu pegar os dados limpos e separar, né? Aquelas que vinham de indicações dos meus clientes, a conversão era muito maior do que os do sim. LinkedIn. Isso dá uma maquiada no Dá seu uma número. maquiada. Se eu pegar LinkedIn, era 40% a 50%. Pronto, que já é muito alto. Então você é É. muito boa nessa sessão estratégica. Então o que eu proponho pra minha galera? Cara, que tal você fazer um total de 0? 0 sessões estratégicas. Como assim, Vitor? Eu ensino você a usar um formulário. E nesse formulário, porque na sessão estratégica, você até pode usar um formulário, mas você esconde o preço. Como se falar o preço fosse afugentar o cliente. E até afugenta, o pior cliente que tem. O melhor cliente, ele vê o seu preço, ele pode pagar e o preço não assusta. Se você está assustando o seu cliente com o preço, é bom porque ele não é o teu cliente ideal. Eu sugiro que você use um formulário em que você fala o preço do seu programa para o cara dizer se ele pode pagar sim ou não. Se você quiser falar com o cara que disse não para o valor, você até pode falar com ele. Mas se você falar só com quem disse sim, pelo menos você não vai ter que passar pela objeção do preço, porque afinal ele já viu o preço, ele deu ok. Faz Sim, sentido? é exatamente isso. Por Então isso acaba que você filtra o seu tempo e você não perde tempo com o cara que já falou que não tem o dinheiro, né? Por isso que agora passou de 80%, né? Tá quase em Animal, 90% isso é animal. a taxa de conversão, ou seja, não tem perda de tempo. Só que tem uma outra coisa. E não é mais sessão estratégica, você só Não, tá nunca selecionando. mais eu vou fazer sessão estratégica Antes você na minha levava vida. quanto tempo na ligação? Ah, também tem isso. 1 hora, Uma 1 hora. hora E e agora? 10. Ah, não passa de 40 minutos, meia hora, né? Melhor, né? Que é só pra criar. Então, e tudo isso conta, né? Conta, claro Quando que a gente conta. tá querendo escalar, tudo conta. Sim, Tempo é importante, né? sim, Tempo com a família, tempo Sim. que você entra mais tarde, sai mais cedo. Sim. Então, além das entregas, porque como eu ainda faço bastante mentoria individual, eu preciso otimizar muito bem o tempo entre todas essas iniciativas, né? Então, só que teve uma outra coisa importante. O meu formulário de aplicação, hoje, ele tem 3 opções. No começo eu achei isso arriscado. Eu falei, pô, ninguém vai marcar o mais de 10 mil. A maioria marca. Sério? Como é que é A isso? maioria marca. Eu não sei, eu acho que a pessoa... Como é que é a pergunta que você faz? Como é que você faz? Marque... Eu não sei. Depois a gente Mais ou trabalha na menos. mentoria É. se não tiver Não, bom, tudo bem. tá, Quero saber Vitor? como é que você tá fazendo. Eu tô fazendo. Marque a opção que você tem mais interesse. Leia atentamente o que compõe cada uma, Uhum. né? E aí a Premium, mentoria em grupo durante 6 meses, alguns encontros individuais, não coloco o número, né? E, É de 10 mil. hoje ela tá quase 12, né? Ah, tá, 12. Uns 12, vai, porque a maioria não vai pagar à vista ali, né? Então, então Aí tem a outra sem os e individuais. área de membros, né? E área de membros com as aulas gravadas, Uhum. que dependendo do qual é o nicho, se é carreira ou se é liderança. Aí a outra é só o grupo ou só individual. Tá.
Aí a E pessoa marca a e ela já pessoa diz. marca. E ela pode marcar mais de uma, né? Uhum. Porque daí eu faço na entrevista lá, Uma depois do triagem pra ver formulário, o caminho. aí eu vejo com a pessoa o que realmente é o mais indicado para ela, né? E já aconteceu do cliente querer um maior ali e na conversa você perceber que o menor era o ideal pra Sim. ele? E como é que você se sentiu do outro lado da coisa, né? Porque aí foi você mostrando Sabe pro que eu não cliente tinha me que... lembrado E que eu aí? tinha. Eu falo pra pessoa, eu É falo, ó, poderoso isso, né? eu falo pra pessoa, eu falo, olha, eu poderia estar te oferecendo um produto de 12 mil, afinal você marcou isso no Isso, e formulário, mas pode eu pagar. sei que o ideal pra você nesse momento é isso por conta disso, né? Cara, eu acho isso tão Então, bonito. É de uma poesia isso, cara. Porque eu posso ter, naquela primeira transação com você, ter feito só 5 mil ao invés de 30 ou 60. Só que talvez, por causa daquela minha atitude, eu tenha ganho você no longo prazo. Faz sentido isso? totalmente. E já aconteceu isso tantas vezes na minha carreira. Minha carreira tem mais de 10 anos. Já aconteceu de várias vezes eu oferecer um passo menor, eu perder um pouco que eu poderia ganhar numa primeira transação, mas no longo prazo, cara, tem gente que está comigo há 2 anos, 4 anos, tem gente que está comigo há mais de 10 anos. Eu acabo ganhando essa pessoa porque eu não fui guloso. Uhum, Em um mercado que a maioria das pessoas é gulosa demais e quer fechar a maior transação de primeira sem nem entender o cliente que está na frente dele e sem saber qual que é a melhor solução para ele. uhum. Faz sentido? Faz. E o mais incrível, Vitor, é que você faz isso até hoje, né? Então, quando eu entrei no Vida de Mentor, por exemplo, eu já queria fazer o Vida de Mentor, mas eu tava com algumas dúvidas. De novo, porque cliente tem dúvida. Sim. Cliente tem dúvida. E aí, outra pessoa do seu time, dessa vez o Gui, me ajudou a entender o que eu precisava, por que que eu precisava, como eu ia trabalhar. Ele já me preparou para entrar no Vida de Sim. Mentor, né? Então eu fico imaginando, quando as pessoas podem pensar, né? Quando escala, não tem mais como fazer isso. Na verdade, você vai precisar de um time para fazer. Isso, claro. Mas esse é o modelo de negócio que eu quero continuar tendo. É escalar o cuidado, né? Eu quero continuar avaliando o que é o melhor para a pessoa. Teve muita gente no mercado que para escalar abriu mão do cuidado. E aí é complicado, porque consegue escalar a venda, mas não consegue escalar a entrega, né? E o clique compre aqui, a gente não vê isso com você nunca, né? É. Então, quer dizer, se tiver algum produto Os de ticket mais baixo, sim. Mas os de maior, que eu tô na entrega, que você tá cara, envolvido. eu tenho receio mesmo de aceitar a pessoa errada, sabe? É um cuidado, né? E aí aconteceu agora recentemente, né? Uma outra mudança que eu fiz. Eu ganhei coragem para fazer o meu primeiro evento, E aí, né? conta como é que foi. Eu já sei, né? Mas eles não. Olha, foi muito desafiador, porque eu desisti 2, 3 vezes, né? Eu tinha muito medo. Não sei do fracasso, do que era do fracasso, ou de não conseguir fazer um pitch, porque eu nunca tinha vendido em grupo, Uhum. né? Nunca tinha Uhum. feito uma venda coletiva. Então, para mim, aquilo foi muito importante, a superação, mesmo. E aí, o que me destravou? 2 coisas. E aí, de novo, eu falo para você como eu gosto do teu modelo de negócio. A gente estava numa sessão de mentoria e acho que foi recente, né? A Fernanda Klerman estava prestes a fazer o evento dela, estava um E pouco... quase desistiu, né? Quase desistiu, porque ela não tinha, acho que, o número de O pessoas. quórum mínimo que ela O queria. quórum mínimo. E assim, aquilo ali foi aprendizado para mim. Eu fiquei ouvindo. Naquele dia, naquela sessão de mentoria, aquele momento virou uma chave para mim. E eu não fiz nenhuma pergunta. Uau. Então, de novo, eu volto àquela minha crença. A mentoria em grupo não funciona? Como? Funciona melhor do que individual. Porque as perguntas que ela levou, eu não levaria. O Uhum. nível de consciência do colega que já está mais à frente te destrava também. E aí você tirou um peso das costas dela. Você falou, nada vai acontecer. Se não der o quórum, você remarca, você devolve o dinheiro. E né? tudo certo. Eu falei, gente, com essa simplicidade. E ela, né, até o fim, né, pra pôr o quórum, eu falei, cara, eu vou fazer. E aí depois E ela insistiu e fez e deu super fez certo. e deu. Né? Mas foi poderoso pra ela entender que ela podia não fazer. O lance é o tem que. Esse lance de tem que, eu acho que não funciona. Quando você descobre que não tem que nada, se tem que alguma coisa é ser feliz, né? Nos seus termos, né? Se é nos seus Exato. termos. Exato. E aí depois teve o maestria, eu não pude ir porque eu tive uma situação familiar delicada muito próxima, tava tudo certo pra ir, mas não pude ir ao vivo e fiz o online, que eu achei um máximo também o formato. Você gostou? Gostei. Que massa. Gostei. Não é tão legal quanto presencialmente, não é, né? Claro. Mas assim, o conteúdo, pelo amor de Deus. É o mesmo conteúdo, só que a experiência é diferente, né? Mas aquele conteúdo tava de altíssimo nível, né? Eu fiquei os 3 dias assim, em êxtase. Sério. E aí as palestras foram me empurrando, né? Aí veio a do Wendel,
Foi animal derrubou um mesmo, né? monte de coisa ali. Eu falei, cara, eu vou... Acabou com tudo de crença esquisita, né? Foi realmente mágico. Arrogante, isso é arrogância, é orgulho. Você não quer fracassar, é orgulho. Eu falei, puta, ele tá falando comigo de novo. Saí de lá, marquei data Pra fazer o evento. e fiz. Uau. Saí dali, naquele final de semana. Aí eu vi a super palestra da Regis, né, gente, que é a Sim. diretora maravilhosa do Vitor. E ela, bem didática, né? O que você precisa para o seu evento? Depois de tudo que eu já tinha passado Uau. naquele. Aí eu montei, fiz tudo bonitinho que a Regis ensinou, né? O MVP do evento. Sim. Saí de lá, fiz. Foi ótimo. Fiz no sábado passado, então tá super fresco, sábado retrasado, né? E foi muito bom, muito bom. Processo, formulário de aplicação. Uhum. Se eu tivesse colocado um compre aqui, clique aqui e compre, provavelmente eu teria tido mais vendas de pegar ali no calor. Uhum. Mas alguns formulários que eu li, cara, não eram o meu cliente ideal. É. Então não dá pra colocar qualquer pessoa dentro do Isso. teu grupo. Eu acredito nisso também. Não dá. E aí as vendas que eu fechei foram ótimas, ainda tô fechando, né? Porque algumas pessoas estão pedindo pra fazer a reunião em datas específicas, mas eu estimo que dá pra fazer o meu primeiro, se não 6 em 7, 6 em 15, né? Que massa. 15 dias. Então, E qual é a primeiro. diferença de fazer 6 dígitos, 100 mil em 7 dias ou em 15 dias? O impacto no mundo é o mesmo. Eu não sou apegado a isso, não. Mas pra mim foi assim uma coisa que destravou, sabe? Porque fazer individualmente e fazer o processo de venda em grupo, você tem que ter coragem pra se posicionar ali, né? E dizer, eu posso vender alguma coisa aqui, porque Sim. eu tenho algo de valor pra entregar, né? E tá tudo bem fazer isso em público, vamos dizer assim, né? Não precisa ser algo. Total. Então, foi muito bacana. E eu imagino que isso vai destravar os próximos meses também, né? Cada passo que a gente dá destrava um monte de coisa e torna um monte de coisa possível. Eu vou falar de um destrave que eu experimentei, mas antes eu quero convidar quem está assistindo para ter acesso ao mesmo conteúdo que ela teve. E, inclusive com a palestra do Wendel sobre destrave de algumas questões emocionais, inclusive. Se você entrar agora em maestriaonlineexperience.com.br, você vai poder ter acesso por um valor ridículo, que eu tenho vergonha de falar. Você vai ter acesso aos 3 dias. Não um replay, tá bom? Que você assiste no seu tempo, no seu ritmo e você acaba não assistindo. É uma reprise da experiência. Você vai poder assistir 3 dias ao vivo como quem estava lá na sala comigo. É tão legal quanto quem estava na sala? Claramente não. A sala é muito mais legal, né? Mas é a segunda melhor experiência que você pode ter. Por um valor ridículo, uma fração do que o quanto a galera que estava lá pagou. Então entra aí em maestriaonlineexperience.com.br para ter acesso a todas as apresentações que rolaram naquela sala e que transformaram a vida dela e de várias outras pessoas. maestriaonlineexperience.com.br. E agora eu quero trazer um ponto importante para você. Você disse que fazer o evento destrava um monte de outras coisas. Destrava. Você falou também que se no seu evento você tivesse colocado o botão para a pessoa pagar, você teria vendido mais do que você vendeu. E é verdade. Mas você também disse que não é para vender para o máximo de pessoas, mas sim para as pessoas certas. E é verdade também. E eu quero contar um destrave que eu tive e que mudou meu negócio. E que talvez te ajude. Eu sempre fui muito cuidadoso com quem entra nos meus programas. Mas muito cuidadoso mesmo. Então, nos meus eventos, eu passo um formulário de aplicação para a pessoa preencher. E aí depois eu pegava aqueles formulários ali e eu estudava cada um deles para ligar para a pessoa, para então aceitar ou não a pessoa e aí ser pago. E, cara, eu faturei milhões assim e sempre deu muito certo. Até que uma vez o Brandon, lembra que a gente falou do Brandon? Ele tava no evento aqui no Brasil e a gente tava jantando numa churrascaria depois. Eu tava do lado dele, pra mim ele é um ídolo e foi muito gostoso tudo aquilo. E aí ele virou pra mim e falou assim: vamos ali pegar uma salada? Gente, eu não como salada. Vamos pegar uma salada? Pra que serve salada? Mas o Brandon te chama pra comer salada, o que você faz? Vai comer Você vai salada. comer salada. E aí fui lá e ele pegando salada, eu olhando. Aí eu peguei uma folha de alface, pra não falar que não peguei salada, né? E moral da história, eu voltei pra mesa, eu tinha entrado no mastermind dele. Na época eu não lembro se era 20 ou 30 mil dólares, mais de 100 mil reais. E eu falei, ok, eu apertei a mão. Tipo, naquele espaço de tempo que eu fui pegar a salada com ele, eu perguntei do programa, algumas dúvidas que eu tinha, e ele falou, você quer entrar? Eu falei, quero. E aí apertamos a mão ali, um prato com a salada, a mão ali assim, e a gente voltou pra mesa, eu atônito, pensando, falei, cara, como que pode? Eu voltei pra mesa 100 mil reais mais pobre. Sacou? Óbvio que isso me deixou muito mais do que 1 milhão mais rico logo depois. Mas naquele momento na mesa o que eu pensei foi, cara, como que sem passar por
vendedor, sem passar por formulário de aplicação, sem passar por nada. Eu só fui pegar uma alface, ou folhinha de alface. Cara, hein? Como que ele fez eu pagar 100 mil pra ele sem fazer nada? Tipo, o que que é isso? E aí veio uma sacada. Cara, eu tenho que desburocratizar a entrada de dinheiro na minha empresa. E outra pergunta do Brandon que me ajudou muito foi, a gente estava na época, eu já parte do grupo dele, a gente estava em setembro, outubro, novembro, é isso, a gente estava em setembro. E ele soltou a seguinte pergunta, uma pergunta coaching, né? Uhum. A pergunta foi, o que que você precisa fazer para agora, em outubro, novembro, dezembro, você dobrar o resultado que você fez de janeiro a setembro? Peraí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 9 meses. 9 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu tive 9 meses para fazer esse tanto. Você quer que eu, em outubro, novembro, dezembro, faça o Dobre. mesmo tanto? Não é dobrar, é dobrar o todo, né? Então, é fazer em 3 meses o que eu fiz em 9. Eu tenho que fazer 3 vezes mais. 3 vezes mais. Você quer que eu faça o mesmo tanto em 3 vezes menos o tempo? E a pergunta foi, de que maneira que você pode dobrar esse resultado nesse tempo que falta? Beleza. Pegou a pergunta, né? E, de novo, ele não foi mentor, né? Ele foi coach. Ele só perguntou, ele não falou como, né? Sim. Resultado. Eu mudei algo no meu negócio, e eu já vou explicar aqui o que foi esse algo. E adivinha se eu consegui ou não, nos 3 meses seguintes? Conseguiu. Não, Não. eu não consegui. Mas foi o maior dezembro da história da minha empresa até então. Novembro e dezembro. Então, olha que poderoso, né? Eu não consegui o que ele propôs, mas eu achei tão ousada aquela provocação, tão ousada, que aquilo fez com que eu tomasse decisões que eu não tomaria de outra forma, e eu não consegui, em outubro, novembro, dezembro, fazer mais do que eu fiz de janeiro a setembro, até porque eu já estava bem alavancado. Sim. Mas eu fiz o melhor mês da minha empresa na Você história. faz, né? A gente faz coisas quando a gente é provocado. Total. E eu acho que é isso que muda o jogo. É, De quem faz mentoria, né? É. De quem tem um mentor. É. Isso muda o jogo. Sim. Vira o jogo sempre. total. E às vezes é uma provocação, é uma pergunta. É. E você quer saber a mudança que eu fiz? E foi no meu evento, e talvez possa te ajudar pro próximo evento. Quer? Quero. Então, beleza. No meu processo normal de mentoria, se a pessoa entrar lá em victordamasio.com.br/mentoria, a maioria das pessoas que aplica, eu nego. A maioria das pessoas que aplica por ali, cara, eu não chego nem a entrevistar, nem eu nem meu time, a gente nega só no formulário mesmo. Então a gente aceita uma minoria da minoria da minoria. Mas o que eu percebi com o passar do tempo? As pessoas que aplicam para mentoria nos eventos, a maioria eu aceito. Por quê? Porque no meu evento eu não prometo nada pro cara aí. Beleza? E lá eu vendo a mentoria, e na minha mentoria eu também não prometo nada. Então, o cara que não precisou de uma promessa para ir no evento e foi, e não precisou de uma promessa para aplicar para a mentoria e aplicou, ele está protegido por uma barreira de dupla não promessa. Então, normalmente, o cara que aplica para minha mentoria no evento, ele é um cara que está muito arredondado, amaciado, ele está muito na minha. Faz sentido isso? Então, a vasta maioria das pessoas, eu aceitaria no final das contas. Ao contrário do que acontece no formulário do dia a dia. O cara que está no evento, se eu vendi o evento de forma leve, como eu costumo fazer, ele tende a ser meu cliente ideal da mentoria. Sim. Então, quando eu fazia ele preencher uma aplicação, para depois eu tentar falar com ele, para eu aceitar ele ou não, nesse espaço de tempo eu perdi pessoas que eram boas. Então, por É o que causa eu acho que daquele tá aperto de acontecendo mão, comigo eu acho agora. que sim. Mas eu tenho a solução, tá? Nesse aperto de mão, eu fechei negócio com ele. Será que não pode ser mais fácil, desburocratizado? Então, o que eu fiz de mudança? Naquele Deimásio, eu mantive o meu processo de aplicação, porque para mim é importante, só que eu coloquei ali um valor de entrada. E esse valor pode ser simbólico, R$100, R$250, pode ser R$1.000, pode ser R$2.000, um valor simbólico. E eu chamo isso de taxa, mas eu posso chamar de entrada também, isso é entrada no programa. E aí a pessoa paga isso, e ela troca de crachá, e ela tá dentro do programa, ponto. Mas então por que ela preencheu a aplicação? Se ela pagou e ela entrou no programa e trocou de crachá sem eu ler. Porque eu vou ler. O time ou eu, a gente lê cada aplicação. E aí E você a gente se pode voltar reserva o atrás direito, também, de devolver o dinheiro. isso, de devolver o dinheiro da pessoa e não aceitar. Então não é um formulário, bota aí, clica aqui e pronto. O cara preenche um formulário, ele entrega esse formulário preenchido, ele pode ou não pagar essa taxa de entrada. Se ele pagar, ele já troca de crachá e ele tira uma foto porque ele entrou no programa. Mas a gente se reserva o direito de, lendo a aplicação e identificando que não é o cliente que a gente mais pode ajudar, apontar um programa menor, Sim. ou como começar do zero, por exemplo, ou devolver o Mas você dinheiro acha da que o pessoa. fato da pessoa dar a entrada,
aumenta o comprometimento dela para seguir. Totalmente. Mas o mais importante é o Isso seguinte... aconteceu comigo. Tem algumas pessoas que falaram preencheram sim, o formulário era o e cliente ideal, sumiram. e agora você tá correndo atrás delas, elas estão correndo de você, não é isso? É. A diferença dessa taxa, e a taxa pode ser R$100, é que se o cara não paga, você corre atrás dele. Se o cara paga, ele corre atrás de Sim. você pra pagar o restante e Aham. começar, ou pra pegar o dinheiro dele de volta. Aquela sacada que paga. Pronto, já posso Faz implementar. sentido? Total, vou implementar agora, porque eu já tenho a data do próximo marcada. É tão melhor a experiência, cara. Porque eu pensei isso. Eu falei, cara, e o risco dessas pessoas esfriarem? Elas disseram sim no formulário? Disseram, mas tem um risco, né? Delas mudarem de ideia, esfriarem Total. e tal. E outra coisa que você pode fazer, seu evento de 1 dia ou de 3? 1. 1 dia. É mais desafiador porque é mais curto, né? O time frame, né? Dependendo de quando você faz o pitch, né? Mas uma coisa que a gente faz é depois que o cara preencheu e pagou e já trocou de crachá, a gente já lê durante o evento as aplicações e já vai colhendo de cada um o restante do pagamento à vista ou parcelado. Porque ali a gente consegue tirar qualquer dúvida que a pessoa tenha. Afinal, a gente está no evento, é mais fácil, né? Então, evento de 3 dias, a gente faz o pitch no segundo dia, né? Então, tem mais tempo para isso. Então, no Sim. jantar, no almoço do terceiro dia, a pessoa já disse se é à vista e já até pagou a diferença, ou ela já entrou no parcelamento também. Teve pessoas, né, que eu fechei no final de semana mesmo. Entre o sábado e o domingo, né? Ou eu ou alguém da minha equipe fechamos. Sim. Mas tem gente que ainda tô. Posso fazer essa entrevista depois que eu voltar de férias? Pois é. Não é o ideal, né? Mas pode. E né? assim, Então, vamos ser bem direto aqui. Você perder um ou outro cliente assim, não vai mudar a sua vida. não. Só que para esse um ou outro cliente que vai escorrer pelos seus dedos, cara, entrar na sua mentoria poderia ter mudado a vida deles. Sim. Só que a procrastinação vai vencer. Sim. Porque a gente não é desenhado para vencer, a gente é desenhado para sobreviver. E uma das melhores formas de sobreviver é ficar assim, ó, paradinho, né? Total. Não, foi como você falou, o formulário de aplicação é algo que eu nunca mais vou deixar de usar, né? Mas a gente também tem que estar atento a esse risco, vamos dizer assim, né? De não colocar o link pós-evento para Isso. compra, mas também de não perder a urgência. Então, é Isso. um aprendizado para ir melhorando agora nos próximos, né? Eu continuo usando até hoje o formulário, mesmo nos eventos. Eu preenchi Só que agora eu inverti a ordem o da seu coisa, né? várias vezes. Sim. Inclusive, quando eu deixei ali uma ou outra dúvida, quando eu preenchi sobre o Vida de Mentor, o Guilherme foi super atencioso. Em menos de 1 hora depois, a gente estava ali pós-lançamento. É claro que ele estava de olho nisso, mas ele falou, eu quero conversar com você, porque eu deixei algumas dúvidas e falei que ele podia me sinalizar pelo WhatsApp. Ele falou, não, eu quero conversar com você. Afinal, tava ali, né? Eu quero conversar com você para tirar suas dúvidas. E eu fui fazer o Vida de Mentor para destravar a coisa do evento, porque eu tinha medo mesmo. Para mim era uma barreira psicológica ali, né? E ele falou para mim, ele falou, você vai conseguir fazer resultados sem evento. Tem coisas aí no seu negócio que você vai descobrir lá no Milionásio, né? E de fato, tinha coisas, tem coisas, né? Que a gente foi fazendo. Então, sem o evento eu já estava tendo resultado, né? Agora vai ter, acho que um outro nível, né? Um outro patamar de possibilidades. Mas eu já vinha fazendo essas melhorias, essas mudanças, só entendendo o pré, o durante, o pós. O antes, durante e depois, né? O que eu preciso fazer para atrair, para reengajar. O meu segundo grupo de mentoria, que eu vendi ali 70 mil durante o Vida de Mentor, que a minha meta era ser aquela que mais vendesse do programa, do Vida de Mentor, entendeu? Eu gosto de competir, eu curto uma competição. Só durante a turma você fez 70 mil? Só durante a turma. Mas foi a que mais vendeu, não, né? Pelo que o pessoal falou em voz alta, sim. Quando o pessoal fala, fiz 30, fiz 20. Teve aquela que vendeu na hora, lembra? Sim. Não. Na última aula, a menina tava triste, senhora, né? Tava triste que não tinha vendido. Vitor, foi muito bom o programa. A postura pra baixo. Foi muito bom o programa, mas... Cara, eu fiz tudo que tinha que fazer, mas não tive resultado e tal. E aí passou a aula, aí ela no final, Vitor, olha aqui. E tinha vendido na última aula. Cara, ela mudou completamente, cara. O Pix de 10 mil, lembra? Massa, a gente cara. Se divertiu muito aquele Aquilo dia. foi massa, né? Mas essa turma foi vendida reenvolvendo. Porque eu fui atrás de clientes de já anos tinham pago atrás. no passado, né? E nunca fiz isso. Eu nunca fazia isso. Uau. Eu tinha um CRM ali, porque eu tenho, né, um controle disso. Se a pessoa quiser, ela volta. E volta mesmo, né? Alguns voltam. Vai no ritmo dela, né? Mas se quando você causar isso, é muito mais poderoso, né? Se você buscar de forma intencional isso, né? Funciona foi muito melhor. impactante. Descobri que dava para fazer isso. E foi aquilo que o Guilherme falou. De novo, é o seu time que é assertivo, é preciso.
Você vai ter resultado mesmo sem evento. Porque ele falou, o Vida de Mentor não é um programa para você fazer lançamento, cuidado. Mas você vai aprender coisas sobre. Só que você vai ter mais resultado olhando para outras coisas que você não está enxergando. Aí eu falei, agora ele me desafiou, então eu quero descobrir como que vai ser. Que E foi a massa. melhor decisão. Feliz demais, Fernanda, por tudo que você está construindo. E eu tenho uma pergunta para você. Onde que as pessoas podem acompanhar você, conhecer mais sobre você e sobre o seu trabalho? Olha, eu tô no LinkedIn, é a minha principal rede, né? E depois de hoje eu vou até olhar mais pro LinkedIn, porque se o LinkedIn serviu para eu trazer você, para mim já valeu tudo que eu tentei lá. O LinkedIn é a minha principal rede hoje, né, de atração de clientes. Comecei no Instagram ano passado, timidamente, né, Qual ainda que é o tô... arroba? Fala aí pra galera, como é que eles te encontram? @andrea.trenche e lá no LinkedIn, Andrea Trenche. E são essas as Que minhas massa. redes Hoje ainda tá hoje. mais no LinkedIn do que no Instagram, né? Pro seu mercado faz mais sentido, né? Faz. O Instagram eu consegui atrair algumas coisas pontuais, mas o LinkedIn é muito fértil para o meu mercado. Então é lá que eu tô mais presente, mais forte, mas vou evoluindo no Instagram também. Que massa. E uma última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que que você diria? Olha, o empreendedorismo, como muita gente fala, não é só uma agenda livre de chefe ou autonomia. O empreendedorismo é sobre fazer a diferença no mundo, é gerar impacto para as pessoas. E é muito bom ganhar dinheiro fazendo as pessoas mais felizes. Muito bom mesmo. Que massa. Grato pela sua participação aqui no VDcast. Muito obrigada, Vitor. Foi maravilhoso. Conta comigo, tá bom? Muito obrigada. Massa. E olha, nesse episódio a gente falou do coaching, que é uma metodologia muito interessante. Eu quero deixar aqui o link de um episódio do VDcast que eu gravei com o Jerônimo Temel, meu grande amigo, meu irmão. Se você clicar aqui, você vai poder conhecer um pouco mais sobre esse mundo e conhecer mais um empreendedor digital do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.